Você já reparou que a maioria de nós somos dependentes de como os outros nos tratam? Quando acontece um elogio, o nosso estado de espírito se altera, seja o elogio falso ou verdadeiro, não é mesmo? O nosso ego se inflama, se enche de ar. Mas, quando nos criticam, o nosso estado de ânimo logo se altera. Reagimos, nossa mente se agita. Entramos em conflito, perdemos energia, entramos em desarmonia. Isso significa viver uma ilusão. Isso significa viver em dependência de como os outros nos tratam. E se transcendêssemos a crítica e o elogio? Se fôssemos imunes quando nos elogiam e quando nos criticam ou insultam? A nossa mente permaneceria tranquila? Teria liberdade, teria independência de como os outros nos tratam. Não andaríamos mais ao sabor do vento. Seríamos donos de nós mesmos. Teríamos liberdade. Perceber isto já produz uma alteração da nossa mente. Mas podemos nos aprofundar mais nesta questão e ir mais fundo. Precisamos descobrir o que somos nós na nossa vida diária. Já refletiram sobre isso? Quem é essa entidade que vive o dia a dia? Se repararmos bem, essa entidade, o ego, é o acúmulo de memórias pessoais e coletivas, a educação que recebeu, as experiências que teve, a tradição em qual cresceu, a religião que seguiu ou não, os conhecimentos que adquiriu. Tudo isso formou essa entidade. Essa entidade que foi formatada, programada pela sociedade. A origem do nosso pensar vem dessas memórias, todas, tal e qual como um computador processa a informação. Insere-se os dados no computador e ele, quando responde, é baseado nos dados que recebeu. De igual forma, no ser humano, os seus pensamentos têm origem na memória e ele age e vive baseado em crenças, superstições, ideais, narrativas, historinhas, os conhecimentos que pensa que tem, etc. Portanto, essa entidade é de muito pouco valor. Para transcender essa entidade é preciso transcender o pensamento. O pensamento é produto da memória, que é coisa do passado. A vida é sempre no estado presente. Cada dia é um desafio novo. As pessoas mudam os seus apetites, mudam o seu estado de ânimo. Portanto, não há nada permanente a cada dia. Tudo está em constante mudança. Nós sofremos porque queremos permanência. Queremos que o nosso marido, esposa, esteja sempre connosco, os nossos filhos sempre ao nosso lado, que nosso animal doméstico viva para sempre. Não aceitamos a partida dos entes queridos ou o fim de um relacionamento. Enfim, tudo isso nos causa sofrimento porque não aceitamos a impermanência da vida. Lutamos por segurança, mas se percebemos como a realidade é, verificamos que não há nada permanente. Tudo está a sofrer alterações constantes. Isso é um fato. Ao aceitarmos o fato, ao aceitarmos a vida tal qual ela é, o nosso sofrimento termina. O amor não é coisa da mente, não é coisa do pensamento. Quando nós percebemos realmente o que é a mente e o que é o amor, tudo fica muito mais claro. O autoconhecimento é a base da liberdade, do amor, da sabedoria. Nós podemos ler os melhores livros, os livros mais caros, fazer os melhores cursos e continuarmos a ser estúpidos porque esse conhecimento é conhecimento técnico. Porque a mente é estúpida por natureza. E ao reparar que eu sou estúpido, vou ler livros, fazer cursos e reparo que continuo estúpido. Porque esse conhecimento técnico vai encher o ego de ar, aquela entidade que acumulou esse conhecimento todo e que é o reservatório de memórias passadas. E se houver um estado da mente que é novo, livre desses condicionamentos todos do passado, dessa propaganda a que fomos sujeitos
a nossa vida toda. Se eu percebo o real valor da mente, do pensamento, que é uma coisa morta, que é um conjunto de memórias, crenças, preconceitos, por que irei dar importância a um elogio ou crítica? Essas coisas perdem o seu valor automaticamente, porque a realidade, Deus, não é coisa da mente. Porque, como já vimos, a mente é temporal, em memórias passadas. E a natureza, a realidade, Deus, como quiserem chamar, é viva, intemporal, é o agora. Se eu quero viver nesse estado, eu tenho que perceber o valor do pensamento, da mente, porque percebendo o processo mental, eu deixo de ser hipnotizado, manipulado, subjugado pela mente ou por outros. Porque percebo o amor, e o amor é liberdade. Nós, com certeza, já tivemos pequenos momentos assim na nossa vida, quando estamos em silêncio e sentimos um estado de paz e de repente entra o pensamento em ação e lá se foi esse estado, não é mesmo? Portanto, o amor é um estado de não ser. Quando a mente se silencia por ela própria, por reconhecer todo o seu processo de funcionamento, ela transcendeu o pensamento e aí sim aparece esse estado de amor. Mas lembrem-se, esse é um processo constante, momento a momento. Nada é permanente. O importante é voltar a esse estado naturalmente, sem desejar mais dessa experiência, porque a entidade que deseja é o ego. É o descobrir a realidade momento por momento. O autoconhecimento é um caminho sem fim, dia após dia. É um processo de descoberta.